Oi, pessoal, aqui é a Giovana. Demorou, mas chegou. Finalmente estamos aqui com o vídeo do GT5 e a gente vai falar um pouco para vocês nesse GT, principalmente sobre a ativação dos linfócitos B, como é que ocorre esse processo de ativação da minha imunidade humoral e sobre o pneumococo, que é o patógeno que vocês estudaram. Primeiro nós vamos começar falando sobre o pneumococo. O nome científico completinho e bonitinho dele, né, vai ser Streptococcus pneumoniae. Ele vai ser uma bactéria gram-positiva, ou seja, que vai ter aquela parede celular mais espessa, que vai acomodar ali a própria coloração gram, né, o que faz com que seja uma gram-positiva, e ele vai estar presente no nosso organismo na forma de diplococo, ou seja, dois cocos juntinhos. Cocos é como se fosse uma bolinha, né, que é a forma de apresentação desse patógeno. E ele vai ser uma bactéria majoritariamente extracelular, certo? Vai ser alfa-hemolítico também, o que significa isso? Que ele vai fazer a lise incompleta das hemácias. A alfa-hemólise é como se fosse um tipo de hemólise, né? Um tipo de quebra das hemácias. Hemólise, no caso, significa quebra das hemácias. Então, ele vai fazer uma quebra incompleta das hemácias, ou seja, vai quebrar uma parcela dessas hemácias, e vai fazer com isso a destruição parcial também da hemoglobina, né? Vai ser uma bactéria encapsulada por uma cápsula polissacarídica que vai dificultar a fagocitose, então aí a gente já tem uma forma de defesa desse patógeno diante da imunidade do meu organismo. E a gente tem também uma toxina importante produzida por ele, que vai ser a pneumolisina, que é uma toxina bacteriana que vai suprimir o processo oxidativo dos fagócitos. O que isso significa? Que vai dificultar aquela parte de liberação de espécies reativas de oxigênios. Não sei se vocês lembram que na fagocitose a gente tem várias etapas, né? Primeiro a gente tem como se fosse a invaginação da membrana para que aquele patógeno entre dentro da célula, formando um vacúolo, que é o fagossoma. Esse fagossoma lá dentro do meu fagócito vai se unir ao meu lisossoma, formando o fagolissossoma, e quando eu tenho a formação do fagolissossoma, eu vou ter a liberação de substâncias tóxicas para fragmentar esse patógeno e assim inativá-lo. E assim, a pneumolisina ela vai justamente suprimir esse processo oxidativo dos fagócitos, ou seja, a liberação dessas toxinas pelos fagócitos para que fragmente essa bactéria e inative ela, né? Então já vai ser uma outra forma de defesa que esse patógeno vai possuir. Aqui só falando um pouco para vocês da estrutura dele, a gente tem aqui de dentro para fora. Primeiro a gente tem a membrana plasmática, que vai ser normal, né? Uma membrana plasmática fosfolipídica, como vocês conseguem ver aqui, de dupla camada fosfolipídica, com algumas proteínas transmembrana, né? Proteínas que atravessam essa membrana. E a gente vai ter a parede celular espessa, né, composta por peptídeo-glicanos. Espessa por quê? Justamente por ser uma bactéria gram-positiva, né? As gram-negativas vão ter uma parede celular menos espessa, mas já no caso do pneumococo, que vai ser uma gram-positiva, a gente vai ter essa parede celular mais grossa. E a gente tem também como outros componentes, além dos peptídeo-glicanos presentes nessa parede celular, a gente tem o ácido teicoico e o ácido lipoteicoico. Aqui é mais para vocês terem uma noção mesmo da própria estrutura da bactéria, tá? E agora a gente vai falar dos mecanismos de escape, que são as formas que esse patógeno vai ter de se defender do nosso organismo, das defesas que a gente tem, né, das nossas defesas próprias. É como se fosse o escudo deles. A gente tem o nosso escudo e eles também vão ter o deles, porque a gente vai atacá-los, né, da mesma forma que eles atacam a gente. Então vamos lá, o que ela pode fazer para se defender? Ela tem a neutralização da imunoglobulina A, ou seja, a gente já vai ter aqui um anticorpo que não vai ser muito efetivo contra esse patógeno, que é a IgA. A gente tem ainda que a pneumolisina induz a lise osmótica, ou seja, o rompimento das células, né? Então vai matar as células, rompendo elas através da pneumolisina, que é essa toxina, né, que a gente também falou, que ela vai suprimir a oxidação dos fagócitos, impedindo que esses fagócitos liberem as espécies reativas de oxigênio para fragmentar os patógenos e inativá-los. Então, além da pneumolisina ter essa ação contra a oxidação na fagocitose, impedindo uma das etapas da fagocitose, ela também pode induzir a lise osmótica, que é justamente essa ruptura celular. A gente tem ainda uma cápsula que vai dificultar a fagocitose. Essa cápsula ela vai ali, tá ao redor do diplococo, aqui na imagem, né? Essa
como vocês podem ver, um diplococo, né? São 2 cocos, aqui tá ruim de ver, mas essa cápsula vai estar aqui ao redor desses 2 cocos, e ela vai dificultar a fagocitose, vai tornar mais difícil com que a fagocitose ocorra, lembrando, né, que como esse patógeno ele é majoritariamente extracelular, a fagocitose vai ser uma forma de ataque muito boa do nosso organismo contra ele, porque a fagocitose vai fazer com que ele entre dentro dos fagócitos, né, e se tudo der certo, que ele seja destruído e inativado dentro desses fagócitos, só que ele vai dificultar para a gente justamente por conta desses mecanismos de escape que ele vai possuir, para escapar da nossa imunidade. A gente tem ainda que as cepas presentes na cápsula vão neutralizar a ação dos anticorpos. Então, não vou ter só a neutralização da IgA, mas eu vou ter a neutralização também de outros anticorpos, o que vai tornar mais difícil ainda, né, essa questão da atuação da nossa imunidade sobre o patógeno. E nesse caso específico dos anticorpos, depois nesse GT a gente vai ver que eles vão ter várias funções, mas uma das funções dele, já adiantando para vocês, é a opsonização. Ele torna o patógeno extracelular mais atrativo para a célula fagocítica. É como se o patógeno fosse, a gente sempre fala isso, vocês devem estar cansados de ouvir, mas é como se o patógeno fosse um brigadeiro e as opsoninas, que no caso são os anticorpos, vão chegar lá e vão tacar granulado nesse brigadeiro. Aí a célula fagocítica vai estar lá passando e, achei interessante, entendeu? E vai exercer essa função da fagocitose. Mas, justamente, eu vou ter a neutralização dessa ação dos anticorpos pelas cepas, o que vai dificultar ainda mais o meu processo fagocítico. A gente tem também a fosforilcolina, que vai ativar receptores que permitem a entrada na célula sem ativar a fagocitose. Então, esse patógeno ele vai ser um parasita, né? Ele vai adentrar a célula, mas não assim da forma que seria benéfica para a gente, né? Porque a forma boa dele entrar nas nossas células seria por meio da fagocitose, que seria o mecanismo pelo qual ele seria destruído. Mas não, ele não vai entrar pela fagocitose, ele vai barrar essa fagocitose, e ele vai achar mecanismos de entrar nessa célula para parasitá-la, ou seja, para fazer mal para ela. Justamente um desses mecanismos vai ser através da fosforilcolina, que vai ativar receptores na nossa própria célula, que vai permitir a entrada desses patógenos para parasitar essas células. Gente, aqui rapidinho eu gostaria de falar do baço. A Vi vai gravar o próximo vídeo falando sobre a ativação da nossa imunidade adaptativa, humoral contra esse patógeno, mas só para vocês entenderem onde todo esse processo vai ocorrer. É muito importante a gente contextualizar tudo que a Vi vai dizer. Então, falando do baço, o baço vai ser um órgão linfóide, participa do nosso sistema linfóide, né, junto com outros órgãos, como a gente já viu, tem o timo, tem os próprios linfonodos, e ele vai ser retroperitoneal, vai estar ali atrás do peritônio. Ele, aqui, características mais histológicas, que vocês não vão precisar muito para o GT, mas é importante comentar, ele vai ser envolto por uma cápsula de tecido conjuntivo propriamente dito, denso não modelado, tá? Nome feio e grande, mas provavelmente vocês vão precisar disso na LMF. E ele vai apresentar 3 regiões. A gente tem a polpa vermelha, a zona marginal e a polpa branca. Aí, só para vocês entenderem, daqui a pouco eu volto para o slide anterior, mas só para vocês entenderem onde tudo isso se localiza, né? A gente tem aqui a polpa branca, né? Que é essa parte aqui mais circunscrita, e a polpa vermelha, que está aqui mais solta no baço. E justamente isso que está limitando, né, que está delimitando a minha polpa branca, a gente vai chamar de zona marginal, né, margem, remete à margem, justamente por isso, porque vai estar aqui na margem da polpa branca. E assim, o que vai acontecer em cada uma dessas regiões, né? Eu vou mencionar para vocês as células presentes em cada uma dessas regiões e depois a Vi vai aprofundar mais esse processo da ativação da imunidade. Na polpa vermelha, a gente vai ter principalmente a presença de macrófagos e hemácias. Lembrem, vermelha, né? Vermelha remete a sangue, então é uma região muito vascularizada. Portanto, a gente vai ter a presença de hemácias e dos próprios macrófagos, certo? A gente tem a zona marginal, que eu já comentei também, que vai ser composta principalmente por células dendríticas e linfócitos B T-independentes, tá? Então, nessa zona marginal, que vai ser a transição para a polpa branca, né, que vai estar mais internamente, nós vamos ter as células dendríticas e os linfócitos B T-independentes, certo? Que não vão depender da ativação pelos linfócitos T. Já na polpa branca, a gente vai ter os linfócitos T,
na bainha linfóide periarteriolar e os linfócitos B T-dependentes e células dendríticas foliculares, os folículos. Então, gente, só para vocês entenderem, para ficar mais fácil, como os linfócitos T, eles vão estar na polpa branca, então, junto deles, na polpa branca, vão também estar os linfócitos B T-dependentes, porque eles vão necessitar daquela ativação pelos linfócitos T. Já na minha zona marginal, que é um pouco mais distante ali, eu vou ter os meus linfócitos B T independentes, porque eles não vão precisar dessa ativação pelo linfócito T. Então, como eles vão estar ali mais longe dos linfócitos T, vão ser os T independentes, certo? E a gente tem também ainda na polpa branca essas células dendríticas foliculares que vão ser essenciais também para a ativação da minha imunidade, que também vão participar desse processo, como a Vi vai comentar com vocês mais adiante.